Olá, eu sou a Vanessa Azevedo, eu sou assistente social. A aula de hoje a gente vai falar sobre o surgimento do serviço social do Brasil, das primeiras escolas que surgiram de serviço social, bem como a gente fazer uma pincelada nas teorias iniciais do serviço social até chegar na contemporaneidade. A aula de hoje ela é voltada aos assistentes sociais, independentemente de banca, né? Ela é um assunto que ela cai em praticamente todas as bancas ou auxilia a responder, que é sobre o surgimento do serviço social, como se deu, quais os aspectos históricos, quais as teorias. Então, nesse sentido, a gente vai construir uma linha histórica, tanto do serviço social quanto da sociedade. Sugiro que vocês peguem papel e caneta para ir anotando algumas questões que eu traga de destaque, né, para poder estar gravando aí, ou até mesmo, se possuir dúvidas, que posteriormente, quando a gente retornar a ter as aulas presenciais, a gente possa sanar essas dúvidas, certo? Então, se a gente for falar do serviço social, o surgimento, ele se deu, né, no início do século XX, lá pela década de 30, depois foi-se as primeiras escolas de serviço social. Mas qual era o contexto histórico da época, né? Ele foi o período da industrialização dentro do país. Era onde o Estado passou de um capitalismo mais rural, vamos dizer assim, mas inicial, para um capitalismo voltado à indústria. O que a gente tem nisso, né? A gente tem a saída das pessoas do campo para as cidades, a gente tem a chegada dos imigrantes italianos, alemães, a gente tem a chegada dos imigrantes e com isso inchou ainda mais as nossas indústrias. Nós temos a população daí que antes era uma população rural passa a ser uma população operária, né? Essa é uma as transformações que se vêm. Como é que eram as condições de vida nessa época, né? Elas eram moradias insalubres, tinha carência de água tratada, rede de esgoto, iluminação elétrica, se tinha altos índices de acidentes de trabalho, e cortava a mão, perdia dedo nas máquinas. As pessoas tinham condições, não tinha regulamentação de lei trabalhista no sentido de quantas horas de trabalho. As pessoas trabalhavam 14 horas semanais, 14 horas por dia, melhor dizendo. As crianças trabalhavam, não tinha uma regulamentação que proibisse o trabalho infantil. Então, o salário, então, se hoje a gente já considera o salário baixo, naquela época ele era paupérrimo, ele era muito baixo. Essas eram alguns dos contextos históricos que se tinha na época. O que começou a acontecer nesse período? A organização do proletariado. A classe trabalhadora, com experiências que vinham principalmente da Itália, começou a se organizar, começou a reivindicar melhores condições de trabalho, começou a reivindicar para ser reconhecido como cidadão. O que se tem daí? A questão das greves. Se tem um grande número de greves nesse período. Se tem a questão das manifestações. Se começou a ter luta nas ruas, se começou a ter uma disputa direta entre a burguesia e o proletariado. Com isso, o que surge? Surgem as ligas operárias e as caixas beneficentes. Elas tinham o objetivo assistencial e cooperativo. Elas dão origem depois à sociedade de resistência aos sindicatos. Então vejam aí a gente já está conversando sobre a origem dos sindicatos, que se deu neste período. Este período de tumulto, né, de grande efervescência, que vem daí o surgimento dos sindicatos com o intuito de defender a classe trabalhadora. Isso a gente está falando, apesar do surgimento do serviço social ser na década de 30, isso eu estou falando lá em 1919. Por quê? Porque é aí que começou a efervescência.
Não foi assim de um dia, começou num dia a briga, no outro dia surgiu o serviço social, não. Teve que ter um acirramento social realmente forte, onde burguesia percebesse que acabaria perdendo o controle da situação para que tomasse medidas, isso junto com o Estado. A gente tem que entender uma coisa muito clara, o Estado sempre esteve a favor do capital. O Estado, ele sempre vem para amortecer a perda da burguesia, antes de uma maneira mais suave no início e posteriormente, dos anos subsequentes, na década de 20, 30, ele começa a, vamos dizer, ser mais ativo. E daí vem as políticas públicas e sociais. As políticas públicas e sociais, elas surgem para amenizar a perda da burguesia. Ela vem, no caso, para ser um meio de acomodar a classe trabalhadora. O que a gente faz? A gente se aproveita disso para conseguir direitos. As políticas públicas estão me dizendo então que é ruim? Não, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que a gente tem que entender qual é os propósitos da política pública e social. Ela é uma mediadora entre a classe trabalhadora e a burguesia. Então, isso a gente tem que ter clareza. E a gente, enquanto classe trabalhadora, tem que se aproveitar desses momentos para ganhar direitos. Retornando então, né? Lá no ano de 1919, o que acaba se tendo, né? Se tem transformações, 19, 26, 27, aí começa a se ter um pouco de direitos trabalhistas. Começa a se ter férias, a questão, foi aprovado ter férias, a questão contra o acidente de trabalho, se tem uma regulamentação, tu tem um código de menores, a questão do trabalho feminino. Então, começa a se ter um mínimo de proteção social nesse período, mas ainda não existe assistentes sociais. Assim, dentro da Primeira República, o que a Yamamoto nos traz, né? O saldo acumulativo das conquistas do movimento operário. O movimento operário, ele conseguiu avançar e muito neste período, né? Mas, da mesma forma, o que se tem? Um balanço de medidas estatais e particulares que visavam o quê? A reintegração ou repressão do operário. Se conseguia, ou através, convencê-lo com esses poucos direitos, ou se através da força, como hoje acontece nas nossas manifestações sociais. Que o que acontece? A polícia é repressiva, mas a polícia está ali fazendo o quê? Representando o Estado. A gente sempre tem que ter isso muito claro. Nesse caso, o movimento, ele acabou nessa questão de repressão do Estado, se teve a questão da Revolução de 30. A Revolução de 30, o que aconteceu na Revolução de 30? As oligarquias cafeeiras, elas saíram do poder, foi o fim da República Velha. E com isso surge a República Nova. Vejam bem, todos esses movimentos, eles vão culminar lá para que surja o assistente social. Ele vai possibilitar com que o Estado veja a necessidade de um profissional para intervir nesse cenário da sociedade. Com isso se tem Getúlio Vargas no poder, né? E se dá início à Era Vargas, e com isso o Estado toma para si a incumbência dessas tensões que estavam vindo até hoje. É onde eu estava falando antes, que houve a mudança do papel do Estado, que antes ele era mais alheio, né? Deixando a indústria agir da melhor maneira, bem na questão de caso de polícia, de repressão, só entrando na tensão mais forte, ele passa a diminuir as tensões que estão existentes entre o capitalismo, dentro do capitalismo, entre proletário e burguesia. Isto é, diminuir o grande número de manifestações que existiam dos trabalhadores. E quem é que foi o grande aliado deles nesse período? A Igreja Católica. A Igreja Católica vem se tornar um grande apoiador neste período para que o Estado pudesse estar agindo no sentido de que a população, do que o operário não fizesse tantas manifestações e não reivindicasse tantos direitos. Então, acaba que a Igreja se alia juntamente com o Estado às classes dominantes.
Vocês devem estar pensando aí, tá, mas qual é a diferença de hoje? Realmente, então vejam quanto tempo se demora. Isso é uma lógica de sistema capitalista, onde a religião, independente de qual delas, muitas vezes se alia ao poder dominante para se aliar ao Estado e assim conseguir fazer os avanços econômicos que deseja. Com isso, o que a Igreja Católica passa a fazer? Ela começa a intervir, né? E colabora com a Revolução Constitucionalista. Ela ocorreu em 32. E ela se constituiu, né, se organizou no Sindicato Católico e criando os círculos operários. Então vejam bem, a Igreja Católica, ao contrário do Estado e da burguesia que vinham de fora batendo, ela vem por dentro para ganhar os trabalhadores. Ela cria com isso um sindicato, um sindicalismo católico e cria os círculos operários. Com isso se amplia as instituições católicas laicas, elas criam o apostolado social e com isso se cria a Ação Católica Brasileira, que foi fundada em 35. Ela ajuda através da caridade, através desses círculos operários, para ajudar o trabalhador a estarem se organizando e com isso diminuindo o tensionamento que existia entre as duas classes. Nisso a gente vai ter algo que eles gostam de cobrar muito na prova, que são as encíclicas Rerum Novarum. Vejam bem, vou até repetir esse dito desse nome. Encíclicas Rerum Novarum, que elas influenciaram as respostas dos problemas sociais. Elas foram respostas criadas para problemas sociais, vejam bem a minha terminologia. Não estou falando de expressões da questão social, eu estou falando como se via na época que eram problemas sociais, e isso ajuda muito a gente a responder prova quando a gente conhece a terminologia do período, porque isso ajuda a gente a conseguir fazer o link para saber com que responder. Não, mas se eu estou falando expressões da questão social, mas eu estou falando do início da formação, não, tem alguma coisa que está errada aí, né? Então a gente tem que alertar, aquela luzinha lá na hora da prova tem que alertar. Então, conhecer a terminologia, e quem já teve aula presencial comigo sabe que eu bato muito nisso, é nessa questão da terminologia. A gente tem que conhecer, porque quanto mais eu conheço a terminologia e o conteúdo, eu consigo fazer uma melhor prova. Com isso eu não me assusto na hora da prova, quando eu vejo o termo. Por quê? Porque para mim ele não é estranho. E é isso que a gente está ajudando aqui vocês. Então, né, se a gente continua na questão desta Rerum Novarum, o que ela traz? Ela busca os princípios da cristandade para realizar justiça social. Então, ela vem com os dogmas da Igreja Católica para realizar justiça social. É nessa proposta que eles se dizem. Nisso, o que se tem? A Constituição de 34, que se tem ali oficializado a parceria entre Estado e Igreja. E nisso, o que acontece no meio disso tudo, desse Estado, dessa igreja que está trabalhando junto, surge o serviço social. Ali nasce o serviço social, no meio dessa loucurada toda aí, de que igreja, igreja católica, Estado se unindo para fazer o quê? Acomodar o povo. Então, nisso surge o serviço social. Por isso que, além da questão de serem as primeiras escolas de serviço social, serem da Igreja Católica, é por isso que o serviço social tem forte influência católica. Foram elas as primeiras que trabalharam em prol da justiça social, numa lógica de caridade. Por isso que quando senta o usuário na nossa frente, acha que a gente está fazendo caridade, a gente tem que esclarecer, porque é para isso. Que lá de trás vem se construindo esta visão e que é muito difícil de se fazer. Se a gente for falar das primeiras escolas de serviço social, como é que elas surgem, tá? A Associação de Senhoras, lá na década de 20, nós temos em 23 a Liga das Senhoras Católicas, isso em São Paulo, então foco Rio de Janeiro e São Paulo. Mas ainda não é assistente social, ali ainda são ações de conteúdo assistencial, como nós estávamos vendo, uma prática paternalista, moralizadora, que vão anteceder essas escolas de serviço social, né? Então, é desse canto, vamos dizer que essa é a mãe e o pai do serviço social.
Com isso, o que a gente tem? No ano de 32, nós temos em São Paulo a criação do Centro de Estudos de Ação Social e a realização do primeiro curso de qualificação de agentes da prática social. Vejam bem, nossa profissão, a gente não surgiu como assistente social, a gente surgiu como agentes da prática social. Tanto que, se a gente for no nosso código de ética, na lei de regulamentação da profissão, tem lá um artigo que diz que se institui sendo assistente social, bacharel em serviço social, salvo os agentes sociais. Por quê? Por causa disso. Porque quando a gente surgiu lá em 32, nós éramos agentes sociais e não assistentes sociais. Isso foi tendo uma transformação ao longo da história de constituição da nossa profissão. Nós tivemos ainda um curso intensivo de formação social para moças, ministrado pela assistente social da belga. Vejam que o nosso serviço social, ele surgiu muito atrelado ao serviço social europeu. Apesar depois, nós vamos ver, ter migrado por norte-americano, mas ele surgiu atrelado ao serviço social europeu e ao catolicismo europeu. Por isso também essa forte influência. Foi da Escola de Serviço Social de Bruxelas que veio uma assistente social para fazer esse curso intensivo. Qual era a finalidade desse curso? Formar assistentes sociais, inclusive para formar novas assistentes sociais, né? Que pudesse se reproduzir as práticas e com isso tu ter um contingente de profissionais para atuar. Mas vejam bem, naquele período somente quem era assistente social? As moças, normalmente 100% moças que eram vinculadas à alta sociedade. Eram moças da Igreja Católica, né? Algumas delas abriram mão de ser freiras para ser assistente social e com isso se estavam fazendo esse trabalho. Eles vinham, não eram pessoas que estavam da periferia, como hoje saem assistentes sociais. Não, era da classe dominante. Era da classe dominante que vem as primeiras assistentes sociais, as moças que estavam dentro da sociedade e que daí eram direcionadas para esse curso. O CEAS, né, quando surgiu, o que se tinha, né, a formação das assistentes sociais era voltado para a doutrina social da igreja. Elas tinham um aprofundamento nos problemas sociais. A prática era para intervir nos problemas sociais. O que quer dizer? Afastar o proletariado das influências subversivas. O que era isso, né? Que o proletariado não sentisse vontade de fazer greve, que ele não estivesse no bar bebendo, que daí quem está bêbado cria confusão, deixa a cidade feia. Então, essas eram as ações que se tinha inicialmente do serviço social. Com isso, os cursos promovidos pelo CEAS, o que eram? Filosofia, moral, religião, legislação. Detalhe, enfermagem de emergência. Tanto que se hoje nós temos ainda, não sei se tem ainda, mas na época que eu estava como bolsista de iniciação científica na PUC, nós fizemos um levantamento dos programas, quais as linhas que estavam vinculadas, os programas de graduação, pós-graduação. Um programa ainda do país estava vinculado, olhem só, à economia doméstica. Vejam bem, serviço social vinculado à economia doméstica. Isso vem daqui, gente. Não é à toa que tem gente que ainda acha que a gente tem que ir para a casa dos outros, limpar a casa dos outros. Isso veio desta época. Não é à toa que tem cursos de residência, quem é residente e vai para os encontros sabe, que tem residente ainda brigando para não ter que aprender a fazer pulsão. Tem práticas de emergência dentro da residência de serviço social. Isso é um absurdo. Mas é explicável por este currículo aqui, que acaba sendo o que se estava se tendo na época. Em 36, nós vamos ter a primeira escola. Então, vejam bem, eu posso dizer que a primeira escola de serviço social foi em 32? Não, não foi. Lá eu tenho o primeiro centro de estudos. Então, atenta a isso tem que gravar,
para fazer diferença na hora da prova. A primeira escola de serviço social surgiu em São Paulo em 36. Com isso, lá em 1940, surge o Instituto de Serviço Social em São Paulo. Para quê? Ele era voltado à formação dos trabalhadores sociais especializados para o serviço social. No decorrer desta década, surgiram diversas escolas de serviço social, mas as primeiras são em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas sempre lembrando que o que acontece? Primeira escola de serviço social, ela se deu em 36. O que acontece nesse período? A demanda de assistentes sociais, nesta época, era maior do que as escolas poderiam formar, o que é o contrário hoje, né? A gente se debate atrás de emprego, tanto que estamos aqui todo mundo querendo fazer um bom concurso público para passar, mas naquela época, o que a gente tinha? Uma demanda dos assistentes sociais no mercado de trabalho era maior do que os profissionais disponíveis. O que a gente tem? Daí, com isso como incentivo, as instituições passaram a oferecer bolsas de estudos para que os profissionais pudessem ser incentivados a estar estudando. Com isso, tu passa a ter uma modificação no perfil através da bolsa de estudo. Acaba se vindo de assistentes sociais, mulheres da classe dominante, tu passa para assistentes sociais da classe média e de parcelas da pequena burguesia. Vejam bem, não é lá o que está no chão de fábrica, que está na periferia que assume, mas passa para uma classe média, porque através da bolsa de estudos se tem propício para se fazer isso. Veja a mudança de perfil. A fase do serviço social embrionária, que é que a gente está se detendo hoje, o que ela se baseia? No pensamento católico europeu. Pensamento católico europeu é toda essa primeira fase do serviço social. Ela tem uma fundamentação que orienta-se para a reprodução das forças de trabalho do proletariado e sua reprodução em classe social. Então, vejam bem, a ação do assistente social se dá para que faça a reprodução da força de trabalho do proletário de forma adequada. Adequada para quem, né? O burguês. Para quem contrata. E com isso, se faça a reprodução enquanto classe social e tu tenha uma sociedade harmônica. Essas intervenções, elas eram focadas na família, né? A nossa profissão começa desde lá do início o trabalho com famílias, mas qual é o caráter aqui? O caráter assistencial, que era complementar a renda obtida através da venda de forças de trabalho, que é aquilo que nós estávamos falando, tanto que quem trabalhava era o que tinha prioridade, inclusive, no benefício social. Ele era incentivado. Ah, não, tu é trabalhador. Lembra-se que na época da ditadura as pessoas andavam com a carteira de trabalho no bolso. Tem muitos ainda que tu vai atender no nosso trabalho e o usuário diz, não, eu sou trabalhador, como se isso fosse a definição de caráter, ser trabalhador ou não. Ainda mais hoje no mercado que é cada vez mais informal. Mas naquela época, ser trabalhador com carteira de trabalho, isso te dava um acesso a outro patamar, não só dentro das políticas de assistência social, que ainda nem existiam, mas na questão, por exemplo, da saúde. Nós temos ainda nessa ação, ela tinha um caráter profilático, o que era? De higienização, de limpeza. A representação do proletariado era produzida pela própria burguesia, que dava a visão de trabalho. Com essa reprodução, se dava a reprodução das classes sociais. Com isso, as relações sociais se davam na base de quem tinha emprego, que daí tinha direitos, tinha assistência, aqueles que eram limpos da nossa sociedade e a burguesia tentando amenizar a nossa sociedade. Com isso, o que a gente tem no Estado Novo, né? Se superar lutas de classes através da repressão e da tortura. Vejam bem, Estado Novo, nós estamos no meio de uma ditadura. É carteira de trabalho, é toque de recolher, não tinha nenhum coronavírus, mas tinha um Estado fazendo toda a sua repressão para que todo mundo ficasse em casa. E que ficasse através do trabalho, que fosse bonzinho para a classe dominante. Sei que parece meio
às vezes meio em tom de brincadeira que eu falo, mas é no sentido de poder lembrar e gravar na hora da prova, certo? Com isso, o que a gente tem concomitantemente, né? Se tem uma política voltada para as massas que atende parcialmente às reivindicações dos pobres, ela vai, é aquela história, eu vou te atender só para te não morrer de fome e tu continuar trabalhando. A ideia é que tu tenha forças para continuar trabalhando. Esta é a lógica. Com isso, o que a gente tem dentro da lógica? Se tem a LBA que se cria nesse período, a Legião Brasileira de Assistência, né? Que são as instituições sociais que respondiam às reivindicações da classe trabalhadora com benefícios ou através de caridade. O que tinha nesse... O que tinha atrelado a esse projeto político-ideológico? Tem hábitos da classe dominante, né, que vão fazer com que a classe proletária aceite essa transformação, com que eles passem a aceitar esse mínimo que lhe é dado. Quando é que vai ocorrer, então, a legitimação do serviço social, né? Ela ocorre junto a todo esse movimento das instituições, não é uma coisa assim de quadradinho. Aqui eu estou contando uma parte por vez, mas a história em si acontece tudo junto incluído, né? Então, o que acontece? Se amplia o mercado de trabalho, né, para com mais assistentes sociais, com isso se consolida a profissão, enquanto um grupo de trabalhadores assalariados, com práticas sociais institucionalizadas. Aí o assistente social passa a fazer parte da divisão sociotécnica do trabalho. E isso vai ser lá no Estado Novo. Eles gostam muito de usar essa palavrinha. Inserção na divisão sociotécnica do trabalho. Significa o quê? Que o assistente social é visto como um trabalhador. Ele vende a sua força de trabalho. Isso passa a acontecer, inclusive, no Código de Ética de 64. Serviço social, ele acaba que com isso, ele se forma numa imagem atribuída. A Martinelli nos traz isso, né? Quando a gente vai ler aquele primeiro livrinho lá na disciplina de introdução da identidade e alienação, ela fala da identidade atribuída pelo capitalismo e pela igreja à nossa profissão. E que até hoje a gente luta para estar desmistificando. O que a gente tem no início é um caráter despolitizado e desprovido de consciência social. Ele não tinha essa visão e esse atrelamento político que a gente tem hoje enquanto profissional. Ele era totalmente, inclusive ele era para ser apolítico, ele era para ser totalmente fora, era para ser neutro. A gente sabe que neutralidade não existe, mas se preconizava que o assistente social tinha que ser neutro. Neutro desde que tu atendesse os valores do capitalismo. O que se vê nisso, assim, quanto à nossa prática enquanto assistente social neste período? O assistente social, ele não tinha uma prática reflexiva, ele agia no imediato. O problema era o cara que estava bêbado na rua, ele agia naquilo ali. É a pessoa, a família que não tem o que comer, vai agir naquilo ali, pontualmente, não vê todas as questões sociais como a gente analisa hoje na nossa prática. Ele não vê o todo, ele não via a sociedade como um sistema que também está doente. Ele não via que o sistema capitalista não serve para a nossa lógica de sociedade, no sentido de ter uma promoção, uma questão de igualdade entre todos. Ali não existia neste período. E com isso, sem consciência das contradições que existiam na sociedade, por isso que se trabalhava fazendo, o que muitos dizem, que a gente diz que o serviço social surgiu, ele é o pelego. Quando a gente chama, às vezes na nossa categoria, ou quando quem é da esquerda fala que é o pelego. Por que é o pelego? O pelego ele vem para amortecer, ele amortece entre o cavalo e a sela. Com isso, o serviço social está aqui amortecendo todas as questões que existem entre a burguesia e o proletariado. A categoria profissional, ela respondia aos interesses da classe dominante, tanto que só lá, a partir do projeto ético-político de 93 e do Código de Ética, que a gente vai se colocar ao lado da classe, a classe trabalhadora. Até então aqui, a gente estava ao lado da classe hegemônica e não possuía um projeto coletivo de profissão.
Eles gostam, por exemplo, de colocar na hora da prova que o serviço social já surgiu com um projeto de profissão. Não existia projeto nenhum. Isso foi a partir do projeto ético-político. Isso é lá na década de 90. Aqui não tinha nada. O que se tinha, né, nesse período? O serviço social, ele nasce do lado da burguesia. Ele está bem ali juntinho. E a classe trabalhadora está lá distante. Então, a ação do profissional, elas atendiam ao interesse do capital. E muito mais a um trabalho que fazia a manutenção da ordem social. Se falar numa prova que o assistente social, ele surgiu para manter a ordem social, sim, está correta. Isso eles gostam muito de mexer assim, nesta lógica assim, de manutenção da ordem social. Sim, está correto. Nós surgimos para isso. Agora, se falar que hoje o serviço social, no serviço social contemporâneo, a nossa prática é para manter a ordem social, está equivocado. Daí está incorreto. O que a gente tem, né, para destacar quanto o Brasil, assim, que a profissão ela se origina, né, dessas contradições que nós estamos trazendo e acaba culminando na influência americana. A gente sai dessa influência europeia e passa para a influência norte-americana, que é o serviço social de caso, grupo e comunidade, que muitos de nós tivemos, vamos dizer, contato lá na disciplina de fundamentos do serviço social, foi onde a gente conheceu também a Mary Richman. Né? Então, o que se tem de desenvolvimento? Isso eu estou falando já, gente, para a gente se situar historicamente, década de 60 e década de 80. É esse o período que eu estou falando agora. Eles são, que é onde vai surgir o movimento de Araxá, Teresópolis, né? Então, que são 3 momentos distintos do serviço social e muito importante para a categoria, tanto que o ano passado se teve 40 anos do Congresso da Virada. O que a gente tem? O evento de Araxá, em 67, Teresópolis, de 70. Esses dois, eles são tendências modernizadoras, que têm forte influência positivista e funcionalista. O que mudou no serviço social? Quase nada. Só trocou de roupa e botou uma outra roupa mais bonita, digamos assim. Não mudou quase nada. Deu uma cara modernizadora de estar indo ao encontro da classe trabalhadora, mas que, no fundo, continuava achando que a sociedade era perfeita, continuava se vendo a questão social como caso de polícia, né? Nesse período todo, como uma questão social moralizadora. Temos ainda a questão de Sumaré em 78, Alto da Boa Vista em 84, que é a reatualização dos aspectos conservadores do serviço social. Ele avança no conservadorismo, ele cede em alguns pontos, mas segue ainda na visão de que o serviço social precisa estar ao lado da classe trabalhadora. E, por fim, nós temos o método de BH, né? Isso lá em 60, estou falando fora de ordem, mas para dar destaque ao método de BH. Por quê? Porque ali há as primeiras aproximações com a teoria marxista, que já vem eclodindo em toda a América Latina e que culmina em BH, no Brasil, né? A aproximação com a teoria social de Marx. Né, que é o que a gente chama, que ali é um movimento de reconceituação, que eles gostam bastante em prova. O movimento de reconceituação, ele surgiu, né, na América Latina. Aqui sim nós vamos ter uma ruptura ideológica, teórica, metodológica e operacional do serviço social. Aqui é a grande ruptura que a gente tem dentro da profissão. Aqui a gente se revê enquanto profissão. Aqui a gente coloca um divisor de águas e começa a dizer: estamos ao lado da classe trabalhadora. A gente é trabalhador, a gente também é oprimido. Nisso, o que a gente passa, né? A gente passa a ter bases ideológicas para uma nova orientação. Com isso, a teoria social de Marx, em Marx.
O serviço social, ele passa a ver o homem nas suas relações sociais, ele passa a ver ele inserido na sociedade, passa a ver no macro para o micro e do micro para o macro, onde um sujeito que está ali na nossa frente não pode ser visto somente no seu imediato. Ele precisa ser visto em todo um conjunto de relações, dentro do estado, dentro do seu país, dentro do seu município, dentro da sociedade, o aspecto econômico, todos esses fatores vão influenciar, né? E com isso se faz uma ruptura e uma libertação do serviço social. E se introduz um conceito de praxis, né? Se vem com a questão da praxis, que é a ação transformadora da realidade. Vejam bem, eu vou falar de novo, isso é o conceito de praxis, que é a ação transformadora da realidade, embasada teórica e politicamente. Gente, por favor, não confundir quando se fala politicamente com partidário, né? A questão de política é a questão de tomada de decisões. Somos todos seres políticos e o assistente social mais do que nunca. Nós temos que ter tomadas de decisões do nosso fazer profissional. Nós temos que nos posicionar. Essa praxis, ela vai se sustentar como? No conhecimento. É a partir desse conhecimento que vai sair do plano teórico, junto com a nossa prática, vai com isso se ter a transformação da realidade. É a questão, como alguns professores nos falam, que é o sol que ilumina a prática, né? A teoria iluminando a prática e com isso fazendo a transformação social. Com isso, no final da década de 70, início da década de 80, o que a gente tem, né? São novas práticas para atender a sociedade, mas que sociedade? Prioritariamente as camadas mais pobres. Se tem a questão, inclusive, de reformulação nos nossos currículos, para que a gente pudesse se ter uma outra visão de como exercer a nossa profissão. Então, vejo quantas transformações. Se tem uma questão voltada mais a direitos e deveres, a gente vê, a gente tem uma ação, a nossa ação profissional visa assegurar direitos. As expressões da questão social, elas deixam de ser moralizadoras. Tu precisa ter uma outra visão, ela deixa de ser caso de polícia. Então, essas são transformações que passam a ocorrer. Nós temos ainda a questão própria da toda a sociedade brasileira, que vem com a Constituição de 88. A partir da Constituição de 88, surge uma série de políticas públicas que vão influenciar no fazer profissional do serviço social. Todo esse cenário que vai se modificar. Se a gente fosse fazer uma síntese desses primeiros desse nosso encontro, o que seria? O serviço social, ele surge através do trabalho da Igreja Católica no Estado. Ela vem no sentido de ser pelega, no sentido de estar ao lado da classe dominante. A gente nasceu para estar ao lado da classe dominante. Com isso, a gente trabalha nos primeiros anos muito vinculado aos preceitos da Igreja Católica. A gente não possui uma teoria neste período. Não há uma teoria social. A teoria vai a partir da década de 50, lá com o serviço social norte-americano. Ali nós começamos a ter uma influência norte-americana positivista, com isso tendo aulas de filosofia, questão de moral, questão de enfermagem, tudo isso nós tínhamos nos nossos currículos. Com isso a gente passa por serviço social de caso, grupo e comunidade, né, que eles gostam também de pegar. Ainda é uma vertente moralizadora. Questão social é vista como caso de polícia, onde o sujeito precisa se ajustar à sociedade. Década de 60 e 70, onde nós temos os eventos de Araxá, Teresópolis, Sumaré. São eventos que vêm numa tentativa de se rever o serviço social. Eles vêm no sentido de rever as suas teorias, uns mantendo como está e outros reformulando como método BH. Mas não pensem, né, gente, que foi uma coisa assim calma, serena, tranquila. Foi debate teórico, foi debate, foi disputa.
Isso que a gente tem que entender dentro da constituição da nossa profissão. Ela é política. Todos os passos, todas as nossas relação à nossa Constituição, ela se dá por disputa. Quando eu falo que o projeto hegemônico da categoria se volta para uma vertente dialético-crítica, não quer dizer que todo mundo concorda, mas que naquele momento histórico a maioria concordou com isso e se disputou. Então, é isso que a gente tem que ter claro. Então, nisso se vem hegemonicamente, década de 80, se vem o serviço social que rompe com a Igreja Católica realmente aí de vez, né? Se há um rompimento com a classe dominante, com isso, o que eu tenho? Eu tenho o serviço social se vendo enquanto profissional, enquanto um profissional que rompe com o Estado, rompe com aquele que antes fazia ele seguir desse modo. Ele está ao lado da Igreja Católica e se vê como classe trabalhadora. Então, essas são as principais questões que a gente tem que estar pensando. Com isso, o que reformula? Serviço social passa a estar inserido, se reconhece inserido na divisão sociotécnica do trabalho. As expressões da questão social devem ser vistas de forma muito mais ampla do que somente como caso de polícia. Ela precisa ser vista, inserida em toda a nossa sociedade. Por isso a questão da dialética crítica. Certo? Então, o que a gente tem para estar falando do início da profissão seria isso. Aproveitem, vejam mais de uma vez para estar pegando as datas. Quem sabe agora depois tragam as dúvidas para a gente estar conversando em sala de aula. Certo? Obrigada.